E aí galera, conteúdo novo, regras 3 simples, bacana? Diz as más línguas que sabendo regras 3 você resolve o Enem inteiro. Olha, embora isso seja uma meia verdade, hein, galera. Então roda a vinhetinha aí que a gente já volta pra aula. Valeu! Galera, então vamos lá, trabalhar a famosa e linda regra de 3 simples, bacana? Posteriormente nós vamos entrar na regra de 3 composta. Quando que a gente vai utilizar uma regra de 3 simples? Quando a gente tem duas grandezas, certo? Sabemos 3 valores e queremos descobrir o valor do quarto. Bacana? Então o primeiro passo para você trabalhar com uma regra de 3 é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Então, o que tu faz primeiro? Vai lá e identifica as suas grandezas. Tiagão, o que é grandeza, mano? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser quantizado. Por exemplo, o tempo. Nós medimos o tempo em horas, em segundos, em várias unidades de medida. Outro exemplo de grandeza é a massa. Certo? Nós podemos medir a massa. Então tudo isso é grandeza, tudo aquilo que pode ser medido. Tiagão, exemplo de coisas que não podem ser medidas, ou seja, não são grandezas. Saudade. Você consegue quantizar a saudade? Fome. Não, a gente sabe se está com muita ou pouca fome, mas isso é outra história. A gente não consegue quantizar, a gente não consegue medir, beleza? Então, grandeza, tudo aquilo que pode ser medido. Bacana? Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você vai sair aí para tomar uma casquinha, por exemplo, lá no shopping, Becazão, 2,50 casquinha, beleza? Se você compra uma casquinha, você paga quanto? 2,50. Então, já defini uma coisinha aí, ó. Primeiro, suas grandezas. Vai ser a casquinha, a quantidade de casquinha e o valor pago, beleza? O cash. Então, uma casquinha equivale a 2,50. Você concorda que se você aumentar a quantidade de casquinha que você consome, o valor que você paga também aumenta? Claro, lógico, né? Então você está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, certo? Isso também serve para você, se você diminuir. Se você diminuir uma grandeza, a outra também vai diminuir, certo? Então isso são grandezas diretamente proporcionais. Aumentei a quantidade de casquinha, aumenta o valor que eu tenho que pagar. Tranquilo? E o que seria grandezas inversamente proporcionais? É quando você tem duas grandezas e aumentar uma grandeza, a outra vai diminuir. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você vai pintar uma parede. Bacana? Se você pinta uma parede sozinho, você gasta um certo tempo. Mas se tiver duas pessoas te ajudando, o tempo vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir, porque quanto mais pessoas estão trabalhando, a demanda de tempo vai ser menor. Então você aumenta a quantidade de pessoas e o tempo para terminar o serviço diminui. Então isso é uma grandeza inversamente proporcional, beleza? Terceiro passo, montar a proporção e resolver a equação. Beleza, vamos ao primeiro exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Beleza, então o que nós vamos fazer? Vou aqui, ó, tabelinha. Quais são as minhas grandezas? Eu tenho área e energia, beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos alimentar essa tabela. Qual que é a área ali? 1,2. E 1,2 gera 400 watts de energia, beleza? E 1,5 vai gerar quantos? Não sabemos, então nós chamamos de X. Tranquilo? Então tá aqui, ó, a coluna correspondente à área e a coluna correspondente à energia. Aí agora você identifica se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo. Quanto maior a área, maior vai ser a produção de energia solar. Então aumenta a área, certo? E também aumenta a minha produção de energia. Então são grandezas diretamente proporcionais. E quando isso acontece, você tem grandezas diretamente proporcionais, nós devemos multiplicar cruzado. Beleza? Isso aqui então vai ficar o seguinte. 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para X. Ou simplesmente 1,2 sobre 1,5 é igual a 400 sobre X. Como eu já comentei, multiplica cruzado, tá? Quando for grandezas diretamente proporcionais.
1,2 vezes x é 1,2x. 400 vezes 1,5, 1,5 vezes 400. 1,2 está aqui multiplicando x, vai lá para o outro lado dividindo. Então o x é 1,5 vezes 400 dividido para 1,2. Isso aqui é igual a 500, certo? Então, uma área de 1,5 metros quadrados produziu 500 watts de energia. Beleza? Tranquilo, né? Próximo exemplo. Exercício 2. Um trem deslocando-se uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, quais são as grandezas? Velocidade e tempo. Bacana? Próximo, então, vamos lá. Está aqui nossa coluna da velocidade, está aqui nossa coluna do tempo, certo? 400 km por hora eu faço o percurso em 3 horas. E se eu aumentar a minha velocidade? Se eu aumentar a minha velocidade, o tempo aumenta ou diminui? Vamos imaginar que você vai sair daqui para Caldas Novas. Você faz uma velocidade, esse percurso é 60 km por hora. Vai demorar um pouquinho, vai? Um pouquinho longe. E se você aumentar a velocidade? Se você aumenta a sua velocidade, o tempo para você terminar o percurso ela vai diminuir, certo? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? A velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. Beleza? Opa! Então, tá aqui. Inicialmente, colocamos o certo para baixo. Na coluna contém o x. Segunda coluna. Observe que, aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. Então, bora lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Velocidade aumenta e o tempo diminui. Montando a proporção, nós temos o seguinte, ó. 400 sobre 480 é igual a 3 sobre x. Só que essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então a gente tem que inverter uma dessas frações. No caso aqui, ó, eu inverti essa fração. Note que era 400 sobre 480. Após a inversão, fica 480 sobre 400, beleza? Você pode inverter, beleza? Ou se você não quiser inverter, em vez de multiplicar cruzado, você multiplica em linha. Na hora que... eu vou comentar com vocês aqui agora. Então o que eu fiz? Peguei aqui e inverti uma das frações. Ou você inverte essa aqui, tá? Ou você inverte essa, tanto faz. Mas desde que você inverta só uma, não pode inverter as duas. Então ficou 3 está para x, assim como 480 está para 400, certo? Multiplicou cruzado, 480x é igual a 3 vezes 400. Bacana? O x, aqui ó, o 480 está multiplicando x, vai lá para o outro lado dividindo. Então nós temos 3 que multiplica 400 dividido por 480. Isso dá 2,5. Ou seja, se a gente aumentar a velocidade para 480 km por hora, nosso percurso vai diminuir para 2 horas e meia, tá? Então o que a gente fez? Vim aqui, ó, inverti uma das minhas frações e multipliquei cruzado. Tiagão, não quero inverter, eu quero ganhar tempo. Então o que tu faz? Você multiplica em linha, tá? Você não inverte, saca só. 400 vezes 3 é igual a 480 vezes x, multiplica em linha, tá? Observe que fazendo isso, você vai encontrar o mesmo resultado do que invertendo uma das frações e multiplicando cruzado. O que a gente fez aqui, ó? 3 vezes 400, aqui ó, 3 vezes 400. E se eu não quiser inverter, quiser fazer em linha, ó, 3 vezes 400 também. Bacana? Então, percebe que você pode fazer de duas maneiras. Ou você inverte uma das frações, ou então você multiplica em linha. Isso quando você trabalha com grandezas inversamente proporcionais, tá? Não se confunda. Exercício 3. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, quanto mais camisetas eu compro, mais eu tenho que pagar. Então, a gente já identificou as grandezas. As grandezas são as camisetas e os valores a ser pago, certo? E já identifiquei também que essas grandezas são diretamente proporcionais. Ora, quanto mais camisa eu compro, mais eu tenho que pagar. Bacana! Então, segue o jogo, hein? Vamos lá. O que eu tenho? 3 está para 5, assim como 120 está para x. Ou seja, 3 camisetas eu pago 120, 5 camisetas eu pago quantos? Chamamos de x.
Como essas grandezas são diretamente proporcionais, nós multiplicamos, ó, cruzado, beleza? 3 vezes x é igual a 5 vezes 120. Como 3 está multiplicando x, vai lá para o outro lado dividindo. X é 5 vezes 120, dividido para 3, x é igual a 200. Então, se você compra 5 dessas camisetas aí, você paga 200 conto. Você não, no caso a Bianca, né? Do exercício aí. Beleza, gente? Exercício 4. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzida para 5 horas, em que prazos essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, quais são as minhas grandezas? Olha, horas, então é tempo, beleza? E dias, então a gente tem aí, ó, na verdade nossas duas grandezas é o tempo, né? Só que uma está dada em horas e que outra está em dias. Então, se uma equipe trabalha 8 horas por dia, terminou em 20 dias. O que a gente pode pensar? Se eu aumento a quantidade de horas que eu trabalho por dia, a quantidade de dias para terminar o serviço diminui, certo? E se eu diminuir a quantidade de horas que eu trabalho por dia, a quantidade de dias para terminar o serviço vai fazer o quê? Aumentar. Então nós temos aqui um clássico exemplo de grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então eu tenho o quê? Ó? X está para 8, assim como 20 está para 5. Beleza? Lembrando que eu inverti uma dessas frações. Ok? Então ficou como? 5 vezes x igual a 20 vezes 8. Bacaninha? Então x é 160, dividido para 5, x é igual a 32. Então se eu diminuir, pessoal, para 5 horas trabalhadas por dia, eu vou terminar essa obra em 32 dias. Beleza? Eu vou voltar aqui um pouquinho só para explicar para vocês essa questão da inversão aqui, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Olha lá, observe que diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para o término aumenta. Como as palavras são contrárias, ou seja, se eu diminuo uma, a outra aumenta, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção e resolvendo a equação, temos. Aí cai bem aqui, ó. Beleza? Como que ficaria se eu não invertesse? Ficaria assim, ó. 8 igual a 20, certo? 5 igual a x. Bacana? Mas como eu inverti essa fração, ficou 8 igual a x, 5 igual a 20. Então não tem segredo. Se as grandezas são diretamente proporcionais, multiplica cruzado. Tá? Se as grandezas são inversamente proporcionais, você tem duas opções. Ou você inverte uma das frações, ou então, em vez de multiplicar cruzado, você multiplica em linha. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço. Aguarde as aulas com resoluções de exercício. Bacana? Aí eu volto para aquele formato lá do computador. Valeu, gente, e até a próxima.